Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula da disciplina de Matemática 1, tá bom? Hoje estamos dando continuidade ao assunto da nossa última aula, que foi ontem, no dia 10, terça-feira. E hoje a gente vai continuar vendo as medidas de ângulos e vocês estarão resolvendo os exercícios que estão indicados na agenda, tá bom? Então, espero que todos estejam com o caderno em mãos, lápis e caneta também para fazer as principais anotações acerca do nosso conteúdo, né? E que o foco, a dedicação e a atenção sempre estejam presentes, né? Nesse momento se faz mais que necessário, tá bom? Então nós vimos que ângulo é uma região formada através de segmentos de retas, né? Que possuem um vértice que possui os lados. No caso, nesse ângulo, o vértice é O e os lados são OA e OB, como nós vimos anteriormente. Não é isso? E vimos que também é possível nomear. A gente nomeia de acordo com as letras. Temos aí o ângulo AOB, sendo que a letra que fica no vértice recebe o acento circunflexo. Nós vimos que os ângulos podem ser classificados em agudo, reto, obtuso ou raso, que é meia volta. Essa classificação, ela varia de acordo com a medida do ângulo, de acordo com a sua abertura. Por exemplo, na primeira imagem temos o ângulo agudo, que é aquele ângulo que possui medida menor que 90 graus, porém é maior que 0 graus, tá bom? Já na segunda figura temos um ângulo cuja medida é 90 graus, e esse ângulo é chamado de ângulo reto. Sua medida é exatamente 90 graus, que equivale a 1/4 de uma volta, sendo que uma volta completa equivale a 360 graus. Também temos o ângulo obtuso, que é aquele que a sua medida é maior que 90 graus, porém é menor que meia volta, que é 180. Temos o ângulo raso, ou de meia volta, que, como eu falei antes, uma volta é 360, então meia volta é 180. Essa é a medida do ângulo raso, que também é chamado de meia volta. Então, o ângulo obtuso possui abertura maior que 90 graus e menor que 180. Além disso, nós estudamos que há algumas unidades de medida, como o grau, o minuto e o segundo, né? E que uma volta completa equivale a 360 graus. A gente não pode esquecer da representação de grau, minuto e segundo, como podemos ver aí na tela, certo? Vimos que é possível a gente fazer algumas transformações nas unidades de medida de ângulos, né? Nós vimos que é possível a gente transformar de grau para minuto, de minuto para segundo e assim por diante. Então, devemos levar em consideração que um grau equivale a 60 minutos e sabemos que 1 minuto equivale a 60 segundos, tá bom? Não podemos esquecer dessas equivalências entre as unidades de medidas de ângulos, pois através delas é possível a gente fazer as transformações. E temos também a seguinte relação, né? Temos que, para transformar de grau para minuto, a gente vai multiplicar por 60. Se a gente for transformar de minuto para segundo, a gente também multiplica por 60. Se a gente for transformar de segundo para minuto, como é voltando, a gente vai dividir por 60. E se a gente vai transformar minuto em grau, a gente também divide por 60, tá bom? Então essa relação ela vai ser bastante utilizada nas nossas aulas de transformação. Não esquecendo que 1 grau equivale a 60 minutos e que 1 minuto vale 60 segundos. Galera, como essa relação ela deve estar sempre presente em nossa mente, tá bom? Para que a gente não se engane na hora de resolver as atividades. E temos aqui um exemplo de como se transformar 3 graus em minutos, tá bom? Ó, vejam que lá na relação, para transformar de grau para minuto é só multiplicar por 60. Sendo assim, para me transformar 3 graus em minutos, eu vou multiplicar 3 vezes 60, que dá igual a 180. Assim, 3 graus equivale a 180 minutos, certo? No próximo exemplo, eu trago para vocês mais uma transformação, tá bom? Só que dessa vez a gente vai transformar 30,2 graus em grau em minuto, tá bom? Então nós temos o seguinte:
temos aí que 30,2 graus é a mesma coisa que 30 graus mais 0,2 graus. E que 30 graus é 30 graus, né? E a gente vai transformar 0,2 graus em minutos. Sabemos que para transformar de grau para minuto é só multiplicar por 60. Então, para transformar 0,2 graus em minutos, você multiplica 0,2 vezes 60, né? Que vai dar igual a 12 minutos. Sendo assim, 30,2 graus equivale a 30 graus e 12 minutos, tá bem? E com base no que a gente acabou de ver, vocês irão resolver as atividades do módulo, em que a primeira questão pede para que você converta os segundos em graus, minutos e segundos. Temos aí 5.656 segundos. Aí vocês vão transformar em graus, minutos e segundos. Vimos que para transformar de segundo para minuto, a gente divide por 60. E para transformar de minuto para grau, a gente também divide por 60. Então, através desse conhecimento, vocês vão fazer as transformações. Já no item B, tem 47.321 segundos. E no item C, temos 34.620 segundos. Então, vocês vão transformar todas essas medidas em graus, minutos e segundos. Lembrando que os segundos devem ficar no máximo até 60, porque 60 segundos é um minuto. E os minutos, quando chegam em 60, eles vão se transformar em 1 grau. Na segunda, diz que no mapa estão indicados os pontos extremos do Brasil ao sul, ao norte, a leste e a oeste. De acordo com a posição em relação à linha do Equador e ao meridiano de Greenwich, determine em qual ficha estão as coordenadas geográficas de cada um desses pontos. No item A, 3 graus, 35 minutos e 4 segundos. E 53 graus, 23 minutos e 56 segundos a oeste. Na B, na C, na D, vocês vão analisar e vão dizer, vocês vão dizer qual ficha, está a coordenada geográfica em cada um deles. Na questão de número 3, vocês vão ligar as medidas equivalentes, Vocês vão associar as medidas aí que estão acima, na parte superior, estão todas em segundos. E abaixo a gente tem medidas em graus, minutos e segundos, ou minutos e segundos, ou somente graus. Então, vocês vão associar cada uma dessas medidas à sua respectiva forma correta. Na questão 4, diz que Brasília, a capital do nosso país, está localizada abaixo da linha do Equador, geografia pura, na coordenada de 15,77 graus e à esquerda do meridiano de Greenwich, na coordenada 47,93 graus. Goiânia, em Goiás, que fica na latitude de 16,67 graus no sul e na longitude de 49,25 graus a oeste. É a capital estadual mais próxima a ela. Observe uma maneira de converter 15,77 graus em graus, minutos e segundos. Inicialmente, convertemos a parte decimal dos graus em minutos, que é multiplicar por 60. Em seguida, convertemos a parte decimal dos minutos em segundos, que também é só multiplicar por 60. Então, nós vimos que 15,77 graus é a mesma coisa que 15 graus, 46 minutos e 12 segundos. Não esquecendo que para transformar de minuto para segundo é só multiplicar por 60. Para transformar de grau para minuto é só multiplicar por 60. Para transformar de segundo para minuto é só dividir por 60. E para transformar de minuto para grau é só dividir por 60. No item A diz que, usando o mesmo procedimento, vocês irão converter a longitude de Brasília em graus, minutos e segundo, sendo que a questão diz que a longitude de Brasília está indicada na própria imagem e no enunciado da questão também. Na B, pergunta como seriam as coordenadas de Goiânia convertidas em graus, minutos e segundos. C, com o colega, elabore no caderno uma maneira de fazer a operação inversa, ou seja, converter graus, minutos e segundos em graus escritos na forma decimal.
usem a calculadora para auxiliar nas operações. Vocês podem fazer essa questão aí através do bate-papo do WhatsApp ou no próprio Meet, né? Vocês vão escolher uma forma, tá bom? Lembrando que estamos em período de isolamento social, cada um na sua casa, e a gente pode sim fazer atividade em dupla, tá bom? Mas à distância. Pessoal, essa foi a nossa atividade do módulo 4. Aqui fica meu muito obrigado, tenham todos uma excelente tarde, bons estudos e não esqueçam que amanhã, quinta-feira, eu aguardo todos a partir das 13h30 para o nosso plantão de tira dúvidas que acontece através do Google Meet, tá bom? Então fica meu muito obrigado, até amanhã e eu aguardo todos.